Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 16, Registro de Imóveis, Registros Eletrônicos e Assinatura Digital. E olha, para quem acompanha a nossa análise de hoje, eu já começo dizendo que eu tô super animada, porque a gente vai mergulhar fundo numa daquelas mudanças que dividem a história do direito registral em antes e depois, sabe? Com certeza. Bom, é um prazer estar aqui de novo e, de fato, a gente está falando do ápice da modernização da segurança jurídica no Brasil. É o fim daquela era do folho real físico, né, aqueles livros enormes, pesados, com capa de couro, e a transição para um ambiente que é 100% digital. E como o professor Lessa sempre ensina para a gente, não é só trocar papel por tela, né? Exato, não é só escanear documento, é sobre velocidade, sobre a capacidade desses sistemas conversarem entre si numa escala nacional e, claro, com o máximo de segurança. E a nossa missão pedagógica aqui hoje é destrinchar tudo isso. A gente vai mapear o SERP, que é o sistema eletrônico, e entender essas regras super rígidas dos documentos nato-digitais, cobrir o fichamento estratégico do caderno e, principalmente, blindar quem escuta contra aquelas pegadinhas clássicas que a FGV adora colocar nas provas. As pegadinhas da FGV são implacáveis, né? Mas a gente vai desarmar todas elas hoje. Então, para começar a entender a arquitetura dessa revolução digital, a gente precisa olhar para a estrutura nacional que foi montada. E eu gosto muito de pensar nisso usando uma analogia. Imagina que, no passado, os cartórios pelo Brasil eram tipo ilhas isoladas, né? Cada um com seu arquivo. Hoje, com a Lei 14.382 de 2022, construíram uma verdadeira rodovia federal, que é o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. E dentro do universo dos imóveis, essa rodovia tem um nome específico, né? Tem sim, é o SRI, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. E quem pavimenta essa rodovia, quem faz a manutenção e fiscaliza tudo é o ONR, que é o Operador Nacional. É ele que atua como esse grande maestro tecnológico do país. Tá, mas aí, pensando com a cabeça de quem está estudando para a prova, a intuição às vezes engana. Porque, o Brasil é gigantesco, né? Cada estado tem o seu tribunal de justiça, sua própria infraestrutura. O estado de São Paulo tem uma realidade, o Acre tem outra. Não faria sentido, sei lá, o estado criar uma central eletrônica regional para gerenciar isso? Essa é a primeira grande armadilha da FGV. E o professor Lessa alerta muito sobre isso. É expressamente, assim, inquestionavelmente vedada a criação ou a manutenção de centrais eletrônicas estaduais ou regionais. É proibido. Pera, totalmente proibido? Nenhum estado pode ter a sua central autônoma? Nenhum. O sistema agora é estritamente nacional. Pensa bem, se um estado cria uma central autônoma, ele quebra a interoperabilidade. Ele volta a ser uma ilha. E ilhas facilitam fraudes, ocultação de patrimônio em outros estados. Então, qualquer tentativa estadual de criar uma central separada é ilícita. A rodovia é única e é federal. Caramba, faz todo sentido quando a gente pensa na segurança contra fraudes. Mas, assim, na prática, como é que essa plataforma gigantesca funciona para quem está ali, para o usuário final? Quais são os módulos que a pessoa acessa? Bom, a gente tem alguns módulos cruciais detalhados no caderno. Os dois principais que quem estuda precisa fixar são o SALIC e o SIG-RI. O SALIC é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Imagina ele como a porta de entrada, o guichê único na internet. É por lá que a gente pede certidão, faz o e-protocolo, essas coisas? Exatamente isso. Tudo entra pelo SAEC. E o outro módulo, que é fascinante, é o SIG-RIC, que é o Sistema Gráfico. Ele organiza todo aquele mosaico georreferenciado do país, então ele cruza as coordenadas dos terrenos para evitar que um imóvel se sobreponha ao outro no mapa, sabe? Nossa, então se a infraestrutura inteira, se a rodovia agora é digital e nacional, a conexão causal óbvia é que os veículos que trafegam nela também têm que ser puramente digitais, né? A gente não tem mais espaço para o papel circulando. E aí a gente entra na questão dos documentos e da cédula de identidade digital. Perfeito. A lei hoje estabelece que o oficial de registro não pode, sob nenhuma hipótese, recusar um título eletrônico. Se ele disser, eu prefiro no papel, ele comete uma infração grave.
Mas não é qualquer arquivo que entra no sistema, né? Pois é, eu ia te perguntar isso, porque imagina a cena, a pessoa acha um contrato de gaveta lá no fundo da gaveta dela, bota no scanner caseiro da multifuncional, salva em PDF e tenta mandar para o cartório pelo SAIC. Isso rola? De jeito nenhum, o sistema rejeita na hora. E isso é fundamental para a prova. O pessoal confunde muito. Isso que você descreveu não tem validade nenhuma, porque não tem fé pública. A conversão de um papel físico para o ambiente digital, que a gente chama de desmaterialização, tem regras rígidas. Tá, e quem pode fazer essa desmaterialização, então? Só um notário ou registrador e através de uma plataforma específica chamada CENAD, a Central Notarial de Autenticação Digital. Eles atestam que aquele arquivo digital é a imagem fiel do papel. Não dá para fazer em casa. Entendi. Então, para documento físico virar digital, tem que passar pela FENAD. Mas e os documentos nato digitais, aqueles que já nascem na tela do computador? Eles também têm formatos específicos, né? Tem sim. Eles precisam ser em PDF-A ou em XML. Um PDF comum não serve porque ele pode perder formatação, os links quebram com o tempo. O PDF-A é um formato de arquivamento a longo prazo, ele encapsula tudo. E o XML, bom, ele é linguagem de dados puros, o sistema do cartório lê e já extrai as informações automaticamente. Ah, legal. PDF-A ou XML. Mas e a assinatura? Porque, tipo, o documento está no formato certo, mas como a gente garante quem assinou? E isso me lembra de uma dúvida super comum e uma pegadinha da FGV das boas. Todo mundo hoje usa aquela conta do portal gov.br, né, para ver imposto de renda, vacina, tudo. Posso usar essa conta para transferir um imóvel? Olha, essa é a cartada mestra que o professor Lessa ensina no caderno. O ONR define a lista de serviços eletrônicos confiáveis. E sim, as assinaturas do GovBR são aceitas, mas, e aqui está o grande alerta, apenas nos níveis prata ou ouro. Ah, então o nível bronze não passa de jeito nenhum para transferência de imóveis. Expressamente rejeitado. O nível bronze é, basicamente uma autodeclaração. Você vai lá, bota seu CPF e diz que é você. Para transferir uma propriedade de milhões de reais, a chance de fraude é absurda. Já o prata e o ouro usam biometria, cruzam dados com TSE, com bancos, tem uma segurança muito maior. E claro, além disso, a gente tem o padrão ouro absoluto, que é o certificado ICP Brasil e o e-notariado, que são plenamente aceitos. Genial! Então a gente tem que decorar. gov.br só prata ou ouro. Mas, mudando um pouco de escala, que a gente está falando de contratos. E se a gente tiver um contrato de financiamento daquele tamanho, sabe? 500 páginas. A gente realmente precisa pegar esse PDF gigantesco e subir tudo no SAEC? Vai travar a internet do Brasil inteiro? Pois é, o legislador pensou exatamente nesse gargalo tecnológico. E é aí que entra a mágica dos extratos eletrônicos, lá no artigo 6º da Lei 14.382. O extrato é basicamente um resumo. São dados estruturados, geralmente em XML, só com o sumo do contrato. Tá, mas aí pera. O extrato é um resumo. A regra geral para registrar um imóvel com esse extrato é mandar só ele e pronto. Não. A regra geral é que o extrato eletrônico precisa vir acompanhado da cópia simples do contrato original anexada a ele. O cartório usa o extrato para agilizar a leitura e a digitação, mas arquiva o calhamaço inteiro para garantir a segurança jurídica da matriz. Ah, então manda o resumo para agilizar, mas tem que mandar o anexo. Mas e a pegadinha? Porque tem sempre uma exceção da FGV, né? Tem, e essa é a favorita deles. E quem estuda tem que anotar isso. Se o extrato eletrônico for enviado por um tabelião de notas ou por uma instituição financeira, seja do SFI ou do SFH, a cópia anexa é dispensada. Nossa, então o banco não manda a cópia. Não manda. Essa é a exceção de ouro, porque o banco e o tabelião já têm obrigação de arquivar a matriz nas pastas deles. Eles têm fé pública ou controle rigoroso. É tipo um passe VIP no aeroporto, né? Como o banco já inspecionou a bagagem do contrato e guardou no cofre dele, o cartório confia no resumo e não precisa revistar a cópia de novo. É isso. Exatamente isso. Uma analogia perfeita. Eles têm o passe VIP. Bom, e já que a gente está falando de agilidade,
Vamos fazer uma maratona rápida de memorização com os pontos cruciais do fichamento do caderno do professor Lessa. Tem umas 3 questões aqui que caem direto. Bora. Um bate-volta para fixar tudo. Primeira situação. Materialização de certidão. Se eu peço uma certidão eletrônica com hash e QR Code, eu tenho que ir no cartório imprimir ela em papel moeda para levar no banco? Não. A materialização é totalmente dispensada. O arquivo digital com QR Code já é o original. E mais, os bancos são proibidos de exigir o papel. Se o gerente do banco pedir a folha impressa, ele está cometendo uma ilegalidade. Perfeito. Segunda situação. Código Nacional de Matrícula, o famoso CNM, de 15 dígitos. Como o nome é nacional, a impressão é que o ONR ou o CNJ geram esse número lá de Brasília e mandam para o cartório. Verdadeiro ou falso? Falso, redondamente falso. O nome é nacional só por causa da padronização, da máscara do número. Mas quem gera o CNM é o sistema local da própria serventia. Isso garante que o cartório não pare de funcionar sem a internet cair, entende? O número nasce lá na comarca. Faz sentido. E a terceira do fichamento? A duplicidade material de matrículas. Imagina que o cartório acha 2 matrículas abertas para o mesmo imóvel, tipo por um erro antigo, sem litígio nenhum. O oficial precisa abrir um processo judicial para resolver? Não precisa. A regra nova traz muita autonomia administrativa. O oficial resolve isso de ofício, ali na mesa dele. Ele encerra as matrículas duplicadas, abre uma nova limpinha e transporta os ônus para ela. Saneamento rápido, sem depender de juiz. Bom, isso agiliza muito. Mas falando em agilidade, isso me traz uma preocupação. A gente está vendo o sistema rodar muito rápido, né? O cartório agindo de ofício, documento digital voando pelo SAEC. E como é que a gente lida com o fraudador ou o devedor que percebe que vai ser processado e tenta vender o imóvel correndo? Ah, e é para isso que criaram a verdadeira joia da coroa da segurança do sistema, a CNIB, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A mudança de paradigma aqui é brutal. Antes, o juiz mandava um ofício de papel que demorava dias ou semanas para chegar no cartório. Tempo suficiente para o fraudador vender tudo. E agora? O que acontece? Agora o juiz clica num botão e a ordem de bloqueio entra instantaneamente na CNIB. A partir daquele milissegundo, a restrição irradia força erga omnes, ou seja, contra todos, no país inteiro. Nossa, milissegundos. Mas vamos colocar isso num cenário de prova da FGV para testar a aplicação prática. Imagina que o comprador e o vendedor assinaram a escritura pública lá no tabelião ontem no fim do dia. Tudo certinho. Hoje de manhã cedo, o juiz bloqueia os bens do vendedor lá na CNIB. Aí hoje, na hora do almoço, o comprador feliz da vida chega no cartório de imóveis para protocolar a escritura. O que acontece? A registro é barrado na hora, implacavelmente. Quando o funcionário do cartório bate o CPF do vendedor, o alerta da CNIB pisca em vermelho. E a grande sacada jurídica é que a CNIB fulmina o poder de disposição do patrimônio independentemente de averbação prévia na matrícula local daquele imóvel específico. Quer dizer, é um bloqueio absoluto e instantâneo. Absoluto. O bloqueio atinge a pessoa, o CPF ou o CNPJ. Então não importa que a escritura foi assinada ontem quando o nome estava limpo. O que transfere a propriedade é o registro. Se a ordem judicial entrou na CNBIB antes de gerar o protocolo no cartório, já era. Uau, isso é muito poderoso. A gente tem uma rede que impede a fraude na velocidade da luz. Mas, bom, a gente cobriu bastante coisa pesada. Vamos fazer uma síntese de impacto para quem está estudando reter isso de vez? Vamos lá. É só lembrar das palavras-chave do material do professor Less. O ANR atua como esse maestro nacional. O fim das centrais estaduais, porque elas são vedadas, o portal gov.br, que só aceita nível prata ou ouro, os extratos eletrônicos, que dão aquele passe VIP dispensando cópias para bancos e tabeliões, e, por fim, a força arrasadora e instantânea da CNBIB. É um pacote completo. E, sabe, caminhando aqui para o nosso encerramento, me vem uma reflexão provocativa sobre todo esse material do projeto.
A gente está vendo a transição daqueles livros físicos, às vezes até cheirando a mofo, né? Para sistemas de blockchain, criptografia, dados estruturados. É uma evolução sem precedentes. É verdade, é uma mudança de era. Porém, por mais avançada que seja a tecnologia do SERP, do SAIC, ela nunca, jamais vai substituir a mente brilhante e o tirocínio daquele jurista que está ali por trás da tela avaliando o título. Com certeza. A máquina não interpreta a má-fé. Exato. A era digital exige um filtro qualificatório ainda mais aguçado do profissional para proteger a propriedade e repelir essas fraudes complexas. A tecnologia é uma ferramenta fantástica, mas a segurança jurídica continua, no fim das contas, nas mãos de quem estuda e compreende a lei de verdade. Falou tudo. É o conhecimento aprofundado que garante que o sistema não seja burlado por quem tenta usar a própria velocidade da tecnologia para fraudar. É isso. E para você que está acompanhando a gente nessa jornada, eu jogo a bola para vocês. Qual outro tema complexo, daqueles bem espinhosos de registros públicos, vocês gostariam de ver desmistificado nos próximos episódios? Deixa a sugestão para a gente. E, cumprindo o nosso protocolo final, preste atenção. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Até mais, pessoal. Bons estudos!